Bom, pessoal, então aqui nessa nossa segunda parte da aula, certo? Eu vou falar dos números primos. E os números primos, pessoal, eles realmente são uma grande dúvida que se tem na matemática há milênios já, certo? Porque uma coisa curiosa é que há milênios atrás, acho que há mais de 2000 anos atrás, os gregos, Aristóteles, eu acho, ele provou que existia uma quantidade infinita de números primos, né? Mas vamos primeiro entender o que é um número primo, certo? A gente tem todos os números aqui, certo? 2, 3. Deixa eu esticar isso aqui. Vou esticar aqui bem muito aqui. Até aqui tá bom. Os números continuam, né? Mas vamos lá, até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Alguns desses números são primos, outros não. O número vai ser primo quando ele tiver dois divisores, um e ele mesmo, certo? Mas para que seja bem entendido isso aqui, certo? É importante que vocês saibam de uma coisa. Esse mesmo filósofo, que é o Aristóteles, ele, além de mostrar que existe uma quantidade infinita de números primos, ele fez outra afirmação. Ele falou que todo número, certo? Todo número, ou ele é primo, certo? Ou então ele pode ser visto como vários primos multiplicados, certo? A gente chama de produto de primos. Ou ele é primo, certo? Ou ele pode ser uma multiplicação de vários primos, certo? Isso aqui é muito importante. Todo número ou é primo ou pode ser uma multiplicação, a gente fala produto de primos, mas vocês não estão acostumados com esse termo, né? Pronto, deixa eu tirar esse negocinho aqui, vai ficar assim. Pronto, todo número ou é primo ou é uma multiplicação de primos, né? Todo número é primo ou produto de primos, certo? A gente vê isso. Então como é que a gente avalia isso aqui? Ó? Por exemplo, o 1, a definição de número primo é que ele é divisível por 1 e por ele mesmo só. O 1 ele não entra nesse conceito, porque se você entrar, quando você estiver estudando coisas mais à frente, geram contradições. A gente começa do 2, certo? Porque na verdade o 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Né? Ele não tem dois divisores. Para ser primo tem que ter dois divisores, um e ele mesmo. Um e ele mesmo são o mesmo, né? No caso do 1, então ele não entra nesse conceito. Certo? A gente começa do 2, que é primo. 2 é primo, tá? O 3 também é primo. O 4 ele não é primo, porque ele é divisível por 2. Então, pela teoria do cara lá, que a gente chama de teorema, né? Teorema do número primo, o 4 ele tem que ser escrito como uma multiplicação de primas. E ele de fato é. Ele é o 2 vezes o 2. Ó, né? O 5 é primo. O 6 ele não é primo, então ele tem que ser como um produto de primos, né? Ele é o 2 vezes o 3. O 2 e o 3 são primos. O 7 é primo. O 8 não é primo, então ele tem que ser uma multiplicação de primos. Ele é o 2 vezes o 2 vezes o 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. O 9 não é primo, então ele tem que ser uma multiplicação de primos. Ele é o 3 vezes o 3. O 10, ele não é primo, né? Então ele tem que ser uma multiplicação de primos. Ele é o 2 vezes o 5. Né? O 11, ele é primo. O 12 não é primo, né? Ele é o 3 vezes o 6. O 6 a gente vai ver como 3 vezes 2. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 2, né? São 3 primos aqui. O 13 é primo. Enfim, a gente poderia sair fazendo essa brincadeira aqui por um bom tempo, mas já teve gente que fez. E computador também, já fez até. Ó, eu mesmo tava fazendo aqui um estudo sobre isso um dia desse mesmo. Tá aqui a planilha que eu escrevi os 100 primeiros primos. Ó. São muito, né? Então, eu tava botando uma fórmula para ver se eu calculava uma maneira de encontrar uma fórmula para eles, mas até hoje nunca ninguém encontrou, em 2000 anos.
certo? É por isso que eu digo que é uma coisa assim bem complicada mesmo. Os números primos eles já trouxeram muita dor de cabeça mesmo para os matemáticos, porque ninguém consegue encontrar uma maneira de prever qual vai ser o próximo número primo. Tá entendendo? Porque aqui tem um primo, aqui tem o outro, aqui esse número não é primo, né? Aí esse aqui ele é primo, aí esse aqui não é, esse aqui é, esse aqui não é, aí esse aqui não é também, esse aqui não é, né? Aí esse aqui é. Então, ó, vou até pintar aqui os números que são primos, né? Ó. O 2 é primo, o 3 é primo, o 4 não é primo, o 5 é primo, o 6 não é primo, o 7 é primo, o 8 não é, o 9 não é, o 10 não é, o 11 é primo, o 13 é primo, certo? Se você quiser fazer mais, eu não vou gastar o tempo da aula com isso não, certo? Porque provavelmente a gente não vai chegar em resultado nenhum. Até porque eu já fiz naquela minha planilha ali até o centésimo, ver se eu encontrava uma maneira onde não encontrei, certo? Pelejei muito, virei noite, né? Isso é realmente uma coisa muito complicada, essa questão dos números primos, porque aqui você vê que tem um número que não é primo entre esses dois primos, aí aqui tem outro número, aqui tem três, né? Aí ó, eu vou até mostrar aqui para vocês, que é a quantidade de primos entre eles, né? Ó, um primo, aí dois primos entre esses aqui, três entre esses, né? Ó, tá vendo? Um, dois, dois. Ah, é porque tá errado aqui, é menos um. Enfim, né? Certo? Mas é uma coisa realmente complicada, isso que eu estou querendo dizer para vocês. Mas alguns resultados a gente já conseguiu encontrar, certo? Por exemplo, para você saber se o número é primo, o que você tem que fazer? Você vai fatorar ele. Se ele só for divisível por 1 ou por ele mesmo, por 1 e por ele mesmo, ele vai ser um número primo, certo? Se ele tiver algum divisor, algum número que vai dividir ele que não seja primo, então ele não é também um número primo. É por isso que eu falei para vocês sobre os divisores, né? Por exemplo, vamos pegar um número como o 11, né? Tá aqui o 11. A gente sabe que ele é primo. E se a gente sair atrás dos divisores dele, quem vão ser os divisores dele? Vai ser vamos pensar do 1 até o 11, né? O 1 divide o 11, divide. O 1 ele é divisor de todo número, né? Aí o 2 divide o 11, não. O 3 divide, não. O 4 divide, não. O 5 divide, não. O 6 divide, não. O 7 não. O 8 não. O 9 não. O 10 não. O 11 não. Então, o próximo divisor do 11 é o próprio 11, certo? Nenhum outro número que está entre 1 e ele mesmo vai dividir ele, certo? Pessoal, isso daí é uma coisa que, se você for parar para pensar bem, certo? É uma coisa muito forte de se imaginar, porque ou o número ele é primo, ou então ele é uma multiplicação de primos. Ou seja, se ele for primo, os únicos números que vão dividir ele é 1 e ele mesmo. Ou seja, ele não pode ser escrito de outra maneira do que ele mesmo vezes 1. Tá entendendo? Então, isso faz com que a gente pense que todos os outros números que não são primos, ó, por exemplo, esse número aqui, ó, né, ó, eles são escravos dos números primos, ó, porque a gente não precisa deles. Né, a gente acaba não precisando desse número se a gente já tiver os números primos. Porque o 4 a gente não precisa do 4, porque a gente pode escrever ele como 2 vezes 2. O 6 a gente não precisa do 6, porque a gente pode escrever ele como 2 vezes 3. O 8 como 2 vezes 2 vezes 2. O 9, o 10, né? Então, esses números que não são primos, a gente na verdade não precisa deles. Porque a gente já tem como escrever eles usando outros números que são primos. Agora, um número primo não. Não tem como eu escrever um número como esse se não for usando ele mesmo. Né? Porque como é que eu vou fazer uma multiplicação de outros números que não envolvam o 5 que deu 5? Não pode, né? Inteiro não. Se for quebrado, sim, né? 2,5 vezes 2. Agora, inteiro não dá. Tá entendendo? Então, pessoal, eu estou falando para vocês algumas coisas sobre números primos
porque é muito assim, eu quero deixar vocês informados, tá entendendo? Porém, no livro aqui de vocês, que a gente tá vendo aqui, ó, a gente vê divisores, né? Aí você vai treinar as continhas, aí depois a gente vê os múltiplos e os números primos, certo? Então tudo que você vai ler no livro aqui sobre números primos, eu falei aqui nessa aula, certo? Mas é bom que você lê, porque a coisa que você vai ter que fazer aqui, ó, essa é a questão dos exercícios, né? Ele vai começa aqui, ó. O número 133 é um número primo. Aí você vai tentar dividir ele pelos números que você conhece, né? Você vai tentar dividir ele pelos primos que você conhece. O primeiro que a gente vê é o 2, né? O 173 não dá por 2 porque ele é um número ímpar, né? Para dar por 2 tem que ser par. Aí você vê os critérios de divisibilidade, que a gente já estudou isso aí, né? Saber se é divisível por 3, por 5. Por 5 ele não é, né? Porque para ser por 5 termina em 0 ou em 5. Aí você vai fazendo a divisão, certo? Se os únicos divisores que você encontrar for 1 e ele mesmo, aí esse número vai ser primo. Agora, se você encontrar outros números como divisores, aí ele não é, certo? Quando for na aula de exercício, eu vou explicar isso aqui melhor para vocês, certo? Mas agora é mais uma aula teórica para vocês saberem mais ou menos o que são divisores, o que são múltiplos e o que são números primos, né, pessoal? Pois valeu, é isso aí.